Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos à EBEG, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos à maior sala de aula para os concursos da advocacia pública do país. Vamos para mais uma edição de jurisprudência, dessa feita Supremo Tribunal Federal. O tema é judicialização da saúde. Tema importantíssimo que eu não preciso me delongar muito para demonstrar para você por que esse tema envolve o Estado e qual a probabilidade dele estar na sua próxima prova de procurador. Saúde é tema extremamente constitucional e, nesse ponto, é direito difuso e, portanto, dever do Estado, nos termos da Constituição, e, por ser dever do Estado, é alta a probabilidade de ações judiciais questionando o direito à saúde, razão pela qual a advocacia pública, na defesa do Estado, na capacidade postulatória que tem de representar o Estado em juízo, enfrenta esses temas todos os dias, razão pela qual nada mais honesto do que numa segunda fase de concurso de procurador o tema ser abordado pelo seu examinador. O tema é importantíssimo. O que você puder saber desse tema, saiba, porque se ele cair na prova, vai ser muito importante ter muita argumentação para enfrentamento de questões subjetivas e provas orais. Questão subjetiva e prova oral, objetiva nem tanto, mas subjetiva e prova oral, você só sabe se souber explicar. Você só sabe responder se tiver argumento. Razão pela qual tenha muito cuidado para o desenvolvimento dos argumentos nas suas respostas. Eu não queria que você perdesse o seu concurso se caísse esse tema e você não soubesse desenvolvê-lo. Veja a aula com cuidado, faça as suas anotações, porque vai dar certo. Preste atenção. Judicialização da saúde, recurso extraordinário 1.165.959. O tema é constitucional, principalmente, tema importantíssimo para a advocacia pública. Aqui a gente vai tratar de duas situações, para que você entenda quais são os requisitos. Primeiro, o Estado é obrigado a entregar medicamento que não está na lista de dispensação do SUS, não está integrado aos protocolos clínicos do SUS? Esse é um questionamento. O medicamento ele é autorizado pela Anvisa, ele pode ser comercializado no Brasil, mas ele não está na lista de dispensação do SUS. Esse é um ponto. Outro ponto, o Estado é obrigado a entregar medicamento que, nesse caso, não tem registro na Anvisa. Perceba que um questionamento é mais específico e outro é mais genérico. Qual é o questionamento específico? O remédio existe e ele pode ser comercializado no país, mas ele não está na lista de dispensação do SUS, ele não está integrado aos protocolos clínicos do SUS. Esse é um ponto. Outro ponto, o medicamento não existe no país porque ele não tem registro na Anvisa. A sua comercialização no país não é possível porque só é possível com registro na Anvisa. São duas situações diferentes, dois questionamentos diferentes. Eu vou analisar contigo o primeiro questionamento a partir de decisões anteriores do Supremo e eu vou analisar contigo o outro questionamento passando pelos três temas de jurisprudência construídos pelo Supremo até agora, chegando ao último que foi desenvolvido no recurso extraordinário que estamos analisando, o RE 1.165.959. Não é difícil, é até lógico, então preste atenção para enfrentar isso nas provas. Os requisitos para que um autor possa conseguir, via processo judicial, a entrega de medicamento, obrigado o Estado que será pelo comando judicial, a entrega de medicamento pelo Poder Judiciário, obrigando o Estado a entregar medicamento que não esteja na lista de dispensação do SUS, os requisitos que precisam ser demonstrados pelo autor na sua ação judicial são esses aqui. Preste atenção. Primeiro, ele precisa demonstrar que o medicamento é imprescindível ao combate da sua patologia. Ele precisa demonstrar que não existe nenhum medicamento no SUS similar que atenda a essa imprescindibilidade, ou seja, eu preciso demonstrar que o medicamento que eu quero, que não está na lista do SUS, é imprescindível para o combate à minha patologia. Eu preciso demonstrar que não tem nenhum medicamento que o SUS entregue que faça as vezes do medicamento que eu quero. Então eu preciso demonstrar que não existe substituto similar entregue pelo SUS para combate à minha patologia. Eu preciso demonstrar que não tenho capacidade financeira para adquirir esponte própria o medicamento. E eu preciso afastar dois impedimentos importantes. O primeiro impedimento é, eu preciso demonstrar que o medicamento não é experimental, porque o Supremo Tribunal Federal diz que o Estado não é obrigado a fornecer medicamento experimental, e eu preciso afastar outro impedimento, que é a não autorização pela Anvisa. Ou seja, eu preciso demonstrar que o medicamento está autorizado pela Anvisa. Isso para que eu possa conquistar medicamentos que não são entregues pelo SUS, não estão na lista de dispensação do SUS, não estão nos protocolos clínicos do SUS, incorporados a esses protocolos, mas têm registro na Anvisa. Esse é um ponto. O outro ponto é como é que eu faço para
requerer via Poder Judiciário com sucesso a entrega de medicamento por parte do Estado sem registro na Anvisa. Outra situação. Cuidado para não confundir as bolas. Uma coisa é o medicamento não estar nos protocolos clínicos do SUS. Outra coisa é ele não ter registro na Anvisa. Se ele não tem registro na Anvisa, ele não está nos protocolos clínicos do SUS. Mas o contrário não é verdade. Ele pode ter registro e não está nos protocolos clínicos do SUS. Como é que eu faço, então, para requerer um medicamento com êxito via Poder Judiciário e obrigar o Estado a me entregar um medicamento sem registro na Anvisa? A gente tem que analisar o caminho de 3 temas de jurisprudência do Supremo. Vamos a eles. Primeiro, tema 6. Nesse tema 6, o Supremo abriu, em caráter excepcional, a possibilidade de entrega de medicamento por parte do Estado que não tem registro na Anvisa. Antes desse tema 6, a construção que se tinha é o seguinte: não tem registro na Anvisa, não deve ser entregue pelo Estado. No tema 6, o Supremo permitiu, de forma excepcional, o fornecimento de medicamento não registrado pela Anvisa. Mas foi no tema 500 que ele estabeleceu os requisitos para isso. Primeiro ele começa o tema 500 dizendo que o Estado não pode ser obrigado a entregar medicamento experimental. Esse é um ponto importante. Depois ele disse: a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, mas ele abre a porteira para a possibilidade da entrega de medicamentos sem registro na Anvisa desde o tema 6. Então, a ausência do registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Aí ele diz quais são os requisitos para essa situação excepcional. Primeiro, é possível, de forma excepcional, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 3.411/2016, quando preenchidos os seguintes requisitos. Primeiro, mora da Anvisa em apreciar o registro. E quais são os requisitos? Existência de pedido de registro do medicamento no Brasil. Aqui, óbvio, para que eu possa registrar a mora, deve existir pedido de registro do medicamento no Brasil. Existência de registro de medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Se tem substituto terapêutico, óbvio que eu não tenho direito ao medicamento sem registro. Eu vou fazer uso do medicamento similar, do substituto terapêutico. Se tem pedido na Anvisa que não está sendo apreciado e, portanto, a agência está em mora, eu preciso demonstrar a existência desse pedido e eu preciso, nesse caso, demonstrar que esse medicamento já foi aprovado em renomadas agências de regulação no exterior. Aqui o Supremo criou as condições para que os medicamentos sem registro na Anvisa possam ser entregues pelo Estado de forma obrigatória via decisão judicial. Termina dizendo o tema 50, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro deverão necessariamente ser propostas em face da União. Aqui nós temos uma exceção àquela hipótese de que, também na jurisprudência do Supremo, o autor escolhe contra quem ele ingressa a ação para requerer medicamentos. Se União, Estado, Município, se os 3, se 2 deles e assim sucessivamente. Então, medicamento sem registro na Anvisa, a ação é contra a União nos termos do tema 500 do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui dá um desafogo nas ações judiciais a estados e municípios sobre medicamentos sem registro na Anvisa. Aí nós chegamos no tema 1161, que é decorrente do recurso extraordinário 1.165.959. O tema 1151, o Supremo disse assim, cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, sempre como regra de exceção, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha a sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Então aqui, se o medicamento, embora não tenha registro na Anvisa, ele tem importação autorizada pela Anvisa, eu não preciso mais demonstrar os requisitos de mora no registro pela Anvisa. Eu preciso demonstrar os requisitos comuns, que são, já estão aqui em cima, que o medicamento é imprescindível para a minha patologia, que não tem substituto similar e que eu não tenho condições de arcar com o medicamento esponte própria. Se o medicamento, embora sem registro, a sua importação é autorizada pela Anvisa, então eu não preciso demonstrar mora da Agência de Vigilância Sanitária para o registro do medicamento. Então o tema 1161, ele acaba substituindo os requisitos do tema 500 quando o medicamento tem importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária. Pela decisão atual, o Supremo disse o seguinte, constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que,
apesar de não possuir registro sanitário, tem importação autorizada pela Anvisa. Para tanto, devem ser comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde. Então, se eu quiser medicamento que não está na lista do SUS, mas tem registro, eu vou comprovar que ele é imprescindível para a minha patologia, vou comprovar a impossibilidade de substituição por similar, vou comprovar a minha incapacidade financeira e vou afastar os impedimentos de medicamento experimental e medicamento não autorizado pela Anvisa. Se eu quiser medicamento que não tem registro na Anvisa, eu vou comprovar esses três e também tenho que comprovar a mora da Anvisa a partir desses três requisitos aqui. Existência de pedido e, portanto, existe mora, que o medicamento tem registro em agências renomadas de regulação no exterior e que não existe substituto terapêutico, que acaba sendo aqui, nesse caso, o item 2. E se eu quero medicamento que não tem registro na Anvisa, mas que tem importação autorizada pela Anvisa, eu vou demonstrar 1, 2 e 3 e vou demonstrar que existe autorização de importação do medicamento, o que me faz deixar de ter que demonstrar a mora da Anvisa, a mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro. Então, veja que o tema 6, o tema 500 e o tema 1161 são complementares ao mesmo problema. O Estado ser obrigado a entregar ou não medicamentos sem registro na Anvisa. Você não tem como responder esse questionamento em prova se não passar pelo tema 6, 500 e 1161 agora, que foi estabelecido pelo recurso extraordinário 1.165.959. Então, o tema 1161, ele estabelece uma condicionante para que o Estado entregue medicamentos sem registro na Anvisa, que retira do autor a necessidade de comprovar a mora irrazoável. Se a Anvisa autorizou a importação, eu não preciso comprovar a mora irrazoável em apreciar o pedido de registro. Autorizada a importação, eu demonstro aqui 1, 2 e 3 e a autorização de importação para que o Estado seja obrigado a me entregar o medicamento sem registro na Anvisa, mas cuja importação está autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária. Espero ter te ajudado com mais essa decisão, ela é importantíssima para as suas provas. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.